Graça de Deus neste lugar. Cremos na presença poderosa, vívida e real do Espírito Santo nessa noite, para nos ensinarmos, para falarmos conosco, para alimentar a nossa alma, para nos estruturar com a palavra, para renovar a nossa fé, para nos ensinar. Toda a palavra de Deus tem um propósito de morar em nosso coração, para que nós possamos ser pessoas melhores. Amém? Amém. Deus é fiel. Noite de quinta-feira, noite fria. Noite fria. Se Jesus voltar num dia frio, ou voltar num dia de chuva, ou voltar num dia de feriado prolongado, num dia de festa, quantas pessoas vão ser pegas de surpresa, Jesus? Deus é bom. Às vezes a nossa dedicação, nosso empenho, a excelência do que achamos que fazemos para Deus é tão pouca. Por tanta coisa que Ele nos faz, é tão pouca. Por tanta coisa que Ele preparou para nós, é tão pouca que nós fazemos para tentar agradar. Mas Deus é fiel, amém, igreja? Nós não seremos salvos por méritos, por honra. Não, seremos pela graça, por acreditarmos que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, pela aceitação das suas palavras em nosso coração. Jesus é bom, irmãos, e tem uma lição para nossas vidas essa noite. Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar a leitura com os irmãos no livro de João. No livro de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Essa passagem é conhecida e essa é uma passagem muito poderosa, irmãos. É uma passagem que realmente mostra uma ação sobrenatural sobre a vida dos fiéis muito grande. Ensinamentos, lições pedagógicas, Deus tem para nós essa noite, através dessa palavra. Nós cremos em nome de Jesus na mudança da vida do homem, na mudança da vida da mulher. Se der crédito, valor, crer na palavra, crer na verdade de Deus através da palavra de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Amém? Livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 6, o tema da mensagem, o tema da pregação é a multiplicação dos pães. O tema é a multiplicação dos pães. Se você tiver a oportunidade, aonde quer que você esteja, a oportunidade de pegar a sua Bíblia Sagrada e acompanhar a leitura, em nome de Jesus o faça. Deus é bom. Tem uma palavra para a tua vida e para a minha vida nessa noite. Versículo 1 diz assim, João capítulo 6, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas disse isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar-vos os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pois, os homens em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, pois para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram-nos 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente
o profeta que deveria vir ao mundo. Verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. O discípulo de Jesus, João, em toda a sua manifestação, através da sua carta, através do seu livro, através das suas declarações, dos feitos de Jesus, ele sempre quis deixar claro o ministério de Jesus, a vontade de Jesus, o querer de Jesus. Se nós pegarmos o capítulo 5, do versículo 16 em diante, mostra o quanto isso é enfatizado em várias partes no livro de João. O versículo 24 em diante do capítulo 5 mostra como ele se declara filho de Deus, mostra como ele declara que está ali para fazer a vontade de Deus, mostra que ele declara que tem um poder vindo de Deus, vindo do Pai, para realizar sinais e prodígios. Mostra que a preocupação dele é que ele veio para arrebatar os mortos para a vida, para arrebatar os que estão em trevas para a luz, para transformar aqueles que crerem, aqueles que confiarem que as palavras deles são as palavras do Pai. Aleluia. A representação de Jesus era a representação de vida, de salvação. Tanto que o versículo 29, ele deixa bem claro o resultado do que ele quer dizer com a ação dele. A conclusão do Evangelho, a conclusão da vontade de Deus sobre a face da terra, é o resultado do fim de todo homem sobre a face da terra. É o resultado do fim de toda mulher, todo ser humano sobre a face da terra. Aleluia. O versículo 29 diz assim, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. O Evangelho se resume a isso, a sua livre escolha. Eu insisto em dizer, existe uma batalha espiritual constante. O diabo, ele luta com todas as suas armas, com todas as suas estratégias, para cegar a visão espiritual do ser humano sobre o querer e a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Quer mostrar que tudo esse conto é feito ali no urbano, não tem crédito, não tem valor. E ao mesmo tempo o Espírito de Deus nos dias atuais entra na mente, no coração e mostra que a verdade verdadeiramente pode transformar a vida do homem, pode salvar a vida do homem. A ação do diabo, que é matar, roubar e destruir, foi desfeita pela morte da cruz do Calvário de Jesus Cristo. Ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para desfazer, para transformar os mortos em vivos. Se nós entendermos a preocupação de João, era justamente isso. Mas existia uma ação material. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus no capítulo 14, do versículo 13 em diante, Marcos no capítulo 6, versículo 30 em diante, Lucas no capítulo 9, versículo 10 em diante, e João no capítulo 6, versículo 1 em diante, todos eles enfatizaram essa passagem, todos eles contaram essa história, todos eles que viveram, que viram, fizeram questão de relatar. Por quê, pastor? Porque na realidade foi o maior milagre visto pelos homens de uma só vez. Não houve um milagre maior do que esse em todos os feitos de Jesus, ao qual tanta gente participou ao mesmo tempo. Porque geralmente o milagre era realizado por um, dois, e as pessoas acompanharam. As pessoas viam. O máximo que Jesus, quando ele purificou, por exemplo, os 10 leprosos, foram 10 pessoas de uma vez. Mas quando ele multiplicou, foram quase 5.000 homens. E a Bíblia fala também que tinha mulheres e crianças, e estimava-se em torno de 20.000 pessoas. Aleluia. Tem noção do que representa 20.000 pessoas? Eu falo por ação, por uma ação vívida minha. Eu estava passando na frente do estádio do Morumbi de moto uma vez, e estava tendo um jogo de futebol, abriram as portas,
E aquele dia, 25 mil pessoas passaram por mim, parado com a moto na frente de um semáforo. 25 mil pessoas entraram no estádio naquele meio tempo. Nossa, parecia que demorou uma eternidade, uma multidão, uma massa de pessoas humanas que parecia que não ia ter fim. Era muita gente. Meu Deus. Eu imagino que aquela quantidade de pessoas ali é realmente incalculável para se alimentar. Financeiramente, era extremamente caro para levar o alimento, nem que seja só um alimento no dia para cada uma daquelas pessoas. Verdade, Deus. Estava havendo ali uma ação espiritual soberana. Mas vamos entender um pouquinho o contexto. Jesus, ele tinha começado a dar o segundo maior sermão da Bíblia. O primeiro sermão da montanha, esse era o segundo maior sermão. A Bíblia fala que após ele terminar o sermão, ele deu poder aos discípulos, chamou os 12 discípulos e disse: ide e pregai o meu evangelho, pregai as boas novas, entrai nas aldeias, nas cidades, nos vilarejos, curai os enfermos, expulsai os demônios, anunciai o reino de Deus. E os discípulos receberam aquela unção, aquela virtude, o poder, e todos eles saíram. Jesus ficou só. Eita Deus. O trabalho era tão intenso, a ação espiritual era tão intensa, que eles tinham uma rotina muito intensa. Jesus, ele decidiu ir para Nazaré, para sua cidade natal. Mas quando chega em Nazaré, ele foi reconhecido, não como um profeta, mas como filho do carpinteiro. Olha naquele ali, não, o carpinteiro, filho de José. Não, eu conheço ele, os irmãos dele, a mãe dele. Aquele não é profeta, não é possível. Messias? Não. Deus. Jesus, ele sai dali entristecido. Oh, meu Deus. E ele relata: o profeta não tem honra Olha aí. se não for na sua própria pátria. Em qualquer outro local ele tem honra, mas na sua própria pátria, no meio da sua parentela, ele não é aceito. É assim mesmo, meu Deus. Ele fazia milagres e multidões o seguiam. Pessoas de todas as cidades, das cidades circunvizinhas, seguiam Jesus. A fama dele crescia, mas a ação da sua cidade natal, de Nazaré, da sua terra natal, de Nazaré, das pessoas que ele amava, que conhecia, que viram ele crescer, não reconheceram. Eu imagino que Jesus já saiu dali meio que triste. Voltando, ele encontra os discípulos novamente. Os discípulos voltam todos alegres. Os discípulos voltam, cada um contando os seus feitos. Eu imagino cada um dos discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Felipe. Eu imagino cada um dos discípulos contando: olha, eu curei tal pessoa. No teu nome, Jesus, eu fiz o cego enxergar novamente. Jesus, pela autoridade do teu nome, os demônios saíram de tal criança, de tal pessoa. Eu imagino, eu entrei na casa de tal pessoa e anunciei o evangelho para tantas pessoas, todos o aceitaram. Eu imagino a alegria e os contos. Mas no meio dos contos veio também uma outra má notícia. Falaram para ele que o seu primo, João o Batista, aquele que veio abrir caminho para o reino dos céus, para que o povo entendesse que o Messias estava chegando, ele veio receber a notícia que Herodes, homem maligno, envolvido com a imoralidade sexual e cobiça da sua própria enteada, faz uma promessa ao momento que ela dançava no meio do palácio, e promete o que ela quisesse, e ela é instruída pela mãe endemoniada. Fecha a cabeça de João Batista. Ele, por ter feito uma promessa pública no meio de uma festa, ele decide, porque João Batista já estava preso no cárcere, ele decide cumprir a palavra para não ficar mal perante os outros. Jesus recebe essa notícia: seu primo foi morto, decapitado. Entenda que Jesus, ele tinha uma rotina tão intensa que eles não tinham tempo para muita coisa. Em Lucas, se não me engano, em Lucas, aleluia, glória a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, poderoso é o nome de Jesus. Não, perdão, em Marcos
Marcos capítulo 6, versículo 31, olha só. Olha como era a rotina deles. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque não havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham tempo nem para comer. Eita Deus. Olha só o ministério de Jesus como era puxado. Eles queriam uma espécie de um descanso. A rotina de orar, de abençoar, de curar, de expulsar demônios, de aconselhar, de instruir, de pregar. A multidão era tão intensa e era tanto todos os dias, de manhã à noite, que a rotina estava tão puxada, multidões o cercavam. Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Verdade, meu Deus. Olha só, para pensar. Às vezes nós estamos na igreja 1h30 ou 2 horas. Se passa do horário um pouco, as pessoas já estão olhando feio. Se passa 10, 15 minutos ou mais que o pregador está anunciando o evangelho, as pessoas já perdem o humor. Verdade. Já não conseguem mais dar glória a Deus. Ninguém tira mais o olho do relógio, perde-se o foco. O ministério dos discípulos de Jesus era tão puxado que eles, dia após dia, não tinham tempo nem de comer. Eita Deus. Jesus chama eles para um local deserto, para descansar. Mas não houve esse descanso. Eles entram num barco e atravessam, mas a multidão que via seguiu ele. Seguiram eles. A pé os seguiram. Quando eles atravessaram para o outro lado do Mar da Galileia, já tinha uma outra multidão lá. Era muita gente. Jesus olhou para aquela multidão e ele não olhou como uma realização comum. Ele estava com o coração machucado, entristecido, por ter sido negligenciado, por ter sido, não ter sido, os próprios da parentela não crerem nele, por ter sido realmente rejeitado em sua terra natal. E Jesus estava entristecido porque recebeu a notícia que o seu primo foi decapitado, morto de uma forma cruel. Jesus era carne, tinha sentimentos. Ele estava cansado fisicamente, não tinha tempo nem de comer. Ele estava querendo um descanso físico, mental. Notícias ruins vinham uma atrás da outra. Os seus discípulos estavam anunciando longe dele o evangelho, o reino de Deus, fazendo prodígios e milagres, e ele estava só. Eles queriam um descanso. Aleluia. Mas em meio a tantas correrias e tantas más notícias, em meio ao coração está tão dolorido, mais uma vez ele vê aquela multidão que estava com eles. Eita Deus. Ele olha para aquela multidão, a Bíblia diz que ele olha para aquela multidão como ovelhas perdidas. Meu Deus. Olha aí. Ele olha para aquela multidão como ovelhas no meio do campo, à mercê de lobos, sem pastores. Ele se comove com aquela multidão. Aleluia. A Bíblia fala que ele move-se de íntima compaixão. Eita. Ele começa a anunciar novamente o Evangelho. Ele começa a anunciar novamente as boas novas. Ele começa a anunciar o poder, a graça de Deus, a sabedoria do Espírito de Deus estava sobre a vida, e ele tinha o prazer de se doar constantemente, de honrar aquele povo mais do que a si mesmo. Aleluia. Ele poderia ser egoísta e falar: não, Deus, Pai, eu estou cansado, eu não aguento. Olha, a minha mente está estressada, o meu físico está esgotado, eu estou fragilizado pela comida, eu preciso de descansar, me dá 3 dias para dormir. Papai. Ele poderia ter falado com Deus, Verdade. mas ele olhou aquela multidão e falou assim: não posso, olha aquele povo, Eita, meu Deus. olha os pensamentos, os sentimentos, olha as necessidades, olha as dores, E aí, Jesus? olha só as opressões, olha a agonia, olha o desejo, as esperanças que elas têm em serem curadas, olha só a esperança que elas têm em ouvir as boas novas, olha só a opressão das trevas que estão em cima delas, elas precisam ser libertas dos demônios. Jesus olhou para elas com íntima compaixão, e a Bíblia fala que ele começou novamente a anunciar o Evangelho e a curar os enfermos que estavam ali. Glória a Deus. A multidão estava ali, na realidade, era só pelos benefícios.
A multidão não queria compromisso, não queria dedicação, doar-se, não queria seguir, não queria renunciar à sua carne, não queria carregar cruz alguma. A multidão só queria, na realidade, eram os benefícios, e não é diferente dos dias de hoje. Muitos que estão seguindo a Jesus, multidões que estão indo para os ministérios, para as igrejas, estão com o propósito de somente receber de Deus. Quantas pessoas entram na casa do Senhor não para lhe prestar um culto racional? Quantas pessoas entram na casa do Senhor, na igreja, participam de cultos, não para se doar como um holocausto vivo? Jesus, eu estou aqui para te honrar. Recebe a minha gratidão, recebe o louvor dos meus lábios, recebe a alegria do meu coração, recebe a verdade do meu ser. Eu estou aqui para te glorificar, Senhor, por teu amor, pelo investimento que o Senhor fez em mim, em salvar-me, em livrar-me da condenação. Eu estou aqui porque eu te amo. A grande massa, a verdade é que a grande multidão dos que estão nas igrejas dos dias atuais estão ali para pedir alguma coisa, estão ali para tomar proveito de alguma coisa, estão ali para querer alguma coisa, estão ali só esperando receber, mas não querem se doar em nada. Não querem de forma nenhuma se doar, de forma alguma honrar o nome de Jesus. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma libertação. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, eu preciso. Eu quero trocar de carro. Senhor, eu quero a minha casa própria. Senhor, eu quero a promoção no meu emprego. Senhor, eu preciso de um aumento. Senhor, eu preciso que o Senhor me vingue de tal pessoa. Senhor, o Senhor está vendo, a tua mão vai pesar. Sabe quantas orações Deus ouve? E eu imagino que Ele nem leva em consideração tudo que ouve. Jesus chegou em um dos sermões, olhar para a multidão e falar assim: eu sei que vocês estão aqui somente pelo que eu posso lhe dar. Olha aí, Jesus. Só pelos benefícios do pão. Meu Deus. Mas Ele não queria se mostrar de outra forma a não ser como o pão da vida. Aleluia. A Bíblia fala que deu uma certa hora, a multidão que estava ouvindo o sermão era muita gente. Tinha homens, idosos, tinha mulheres, tinha crianças, quase 20 mil pessoas. Os discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, a noite está caindo, o local aqui é deserto. No deserto o calor é intenso de dia, mas à noite é frio, pode chegar a 0 graus. Não tem recursos aqui, não tem local, não tem como sobreviver, não tem como sustentar, dar auxílio, suporte para essa multidão. Senhor, despede essa multidão, para que elas possam ir nas aldeias e comprar alguma coisa para elas comer, para que elas possam se agasalhar, para que elas possam se refugiar, porque senão a sua administração, Senhor, esse foi o intuito de pedir os discípulos pedirem para Jesus, porque Deus entendia que a administração de Jesus em ser líder daquele povo seria mal vista. Que profeta é esse? Que líder é esse? Que Messias é esse? Que arrasta a multidão, fala, mas não dá suporte nenhum. O povo está lá padecendo de frio, está lá padecendo de fome. Eita Deus. Lembra quando o diabo no deserto tentou Jesus e chegou para ele e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha aí. Jesus não teve nenhuma preocupação em transformar pedra em pão. Ele teria poder? Teria. Ele podia fazer? Podia. Ele podia olhar para o diabo e falar: você quer saber uma coisa? Eu vou transformar mesmo, eu sou filho de Deus, eu tenho poder, eu posso. Peraí, você vai ver quem é. Pega uma pedra, transforma num pão quentinho, fumaçando, gostoso. Mas entenda, ele sabia que ele era filho de Deus. Há pouco tempo atrás ele tinha ouvido, após o batismo, a voz do Todo-Poderoso, do Pai dele celestial, falando: este é o meu filho em que minha alma se compraz, em quem eu tenho prazer. Ele acabou de receber o Espírito Santo em forma corpórea. Ele estava num momento festivo no Rio Jordão, e o Espírito de Deus levou ele para o deserto. Verdade, Jesus. Se nós pararmos para pensar, não foi o diabo que tentou Jesus,
Foi Jesus que entrou no território do diabo para provar. Eita Deus. Ele pode. O diabo sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que era filho de Deus. Então, para as pessoas que sabem o que são, não precisam provar nada para ninguém. Aleluia. Jesus não precisava provar para o diabo que ele era filho de Deus. Mas Jesus viu a necessidade de provar para aquela multidão que ele era filho de Deus. Glória a Deus. Não quis provar para o adversário, mas quis provar por amor que ele era filho de Deus. Aleluia. Os discípulos falam: despede a multidão. Ele olha para Felipe. Felipe era o cara mais centrado, bom de números, bom de contas. E fala: Felipe, pode deixar logo de comer esse povo. Felipe olha, sem ação, fala: Senhor, a questão aqui não é dar o de comer, é como pagar o que comer. Eita Deus. 200 denários não dariam para que cada um deles tomasse um pouco. Olha só a mentalidade. Jesus falou com o discípulo, com Felipe, mas ela só queria provar qual seria a reação, qual seria a palavra, qual seria a fé de Felipe. Felipe não viu outra dificuldade a não dizer: não tem dinheiro, não é questão de comprar, eu não tenho dinheiro. Se nós saíssemos daqui para comprar alimento para toda essa multidão, não teríamos suporte. Mas de repente, André, irmão de Simão Pedro, olha e falou ao Senhor: peraí, não tem dinheiro, não tem como comprar, a multidão está com fome, o Senhor não quer despedir a multidão, mas tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Olha aqui, André dá a solução e ao mesmo tempo não acredita na solução. Mas, Senhor, o que são 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? É a mesma coisa que dizer: Senhor, eu acredito que o Senhor pode realizar um milagre. Mas será que vai dar certo? Eita, meu Deus. Quantas pessoas deixaram de acreditar nos sinais nos dias atuais? Estão muitas das vezes orando ou profetizando, mas não acreditam mais no que estão falando. Meu Deus, me ajuda, Jesus. É por isso que os sinais deixaram de acontecer. É por isso que as pessoas que estão enfermas continuam enfermas. Porque tem muita gente ungindo com o óleo ungido, obedecendo a palavra que diz que quando o enfermo entra na igreja, chame o presbítero da casa para, com oração de fé e com unção do óleo, possa orar e a cura acontecer. Mas tudo isso depende da fé. Talvez os sinais, os prodígios, os milagres não estão acontecendo porque as pessoas falam, mas não acreditam no que falam. É verdade, meu Deus. Quantas pessoas estão se desviando porque já apostataram-se da fé, abandonaram a fé, estão nas igrejas para ter um convívio social, estão nas igrejas por amizade, estão nas igrejas por rotina, estão nas igrejas porque querem bem um ao outro. Mas a fé em Jesus Cristo é poderoso para mudar a vida, transformar a vida, libertar a vida, salvar a vida do homem. Ele está ficando cada vez menor. Será que nos fins dos tempos encontraria-se fé na terra? É uma realidade que está acontecendo. Muitos e muitos estão vivendo uma hipocrisia dentro das igrejas porque não acreditam mais no poder da fé. André dá a solução. Tem um rapazinho aqui, ó. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Sabe que o pão de cevada é diferente do pão de trigo. O pão de trigo é uma matéria-prima superior, a qualidade do pão é superior, o prazer, o paladar, o poder nutritivo do pão de trigo é superior. O pão de cevada era uma matéria-prima inferior. O pão de cevada era uma matéria-prima para mostrar justamente alimentos para animais, para fazer alimentos para animais. Era um alimento de segunda linha. E quando fala em peixes, não fala em peixes para fazer realmente um lanche satisfatório. A leitura diz que ele era 2 peixinhos. Então se entende que eram peixinhos simples. Peixinhos talvez poderiam estar secos
do sol e salgados para que não venham a perecer. É verdade. Para aumentar o sabor, a qualidade do pão de cevada que já era inferior. Olha aí, meu Deus. Repara que Jesus pega o que é mais simples, o que é inferior, e bota um milagre em cima. Aleluia. Quantas vezes nós perdemos a fé porque não temos recursos? Quantas vezes nós perdemos a fé porque olhamos para si e nos sentimos grandes o suficiente, aptos o suficiente, capazes o suficiente para agir daquela forma, para que Deus te levante dessa forma? Quantas pessoas estão no anonimato e falam, ah, Deus nem me vê. E Deus não perde de vista os seus escolhidos, os seus amados. O que era pequeno aos olhos de André, que deu a solução, mas não acreditava que aquilo poderia resolver o problema. Deus pega o que é pequeno, o que é pouco, e dá graças ao Pai. É desse jeito. Quando você aprende a ser fiel no pouco, Deus começa a te pôr no muito. Quando você aprende a ser fiel no pequeno, Deus começa a te pôr em lugares grandes. É dessa forma, Jesus. A fidelidade mostra que realmente você se torna apto e capaz para receber o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Às vezes o homem vive a vida inteira na miséria, porque o poder da palavra dele é destrutível. A Bíblia fala que a língua tem o poder de vida e de morte. A Bíblia fala que se você conseguir controlar a língua, está lá em Tiago capítulo 4, você pode controlar o teu corpo inteiro. Aleluia. A tua palavra tem poder. Verdade. Ele falou aqui, Deus tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é esse tanto de gente? O que é esse poucos aqui? 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente, o que acontece? Não é nada. Não vai dar certo. Ele não acreditava. Deus pegando o que é pouco, o que é simples, o que é nada aos olhos dos homens, agradece. Aleluia. Ele olha para os céus e agradece a Deus pela provisão. Deus era Deus para fazer cair pão e comida dos céus ali, sem ninguém providenciar nada. Verdade, meu Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus queria experimentar os seus discípulos, Olha aí. queria ensinar os seus discípulos, Aleluia. queria lhe dar uma lição de fé, um ensinamento de fé. Jesus olhava para aquela multidão como ovelhas perdidas, olhava para aquela multidão carente de palavra, olhava para aquela multidão enferma, olhava para aquela multidão carente de libertação, de transformação, de mudança, de salvação. Olhava com amor fraterno. E ao mesmo tempo que os sentimentos deles estavam abalados, o coração deles sentindo a morte do primo, que os sentimentos deles estavam vulneráveis, ele quis mostrar para aquele povo que ele amava aquele povo. Aleluia. E ao mesmo tempo também quis ensinar os discípulos: vocês vão ter que agir com fé daqui em diante. Eita. Tudo é possível para aquele que crê. Olha aí. Não há nada impossível para aquele que crê. Para Deus tudo é possível e Deus faz parte da vida de vocês. Creiam no Pai. Aleluia. Milagres acontecerão nos dias atuais, eu lhe falo. É verdade. Pastor, mas eu estou desempregado há tantos meses e as contas estão acumulando. Creia no poder de Deus. Pastor, o diagnóstico do médico foi tão maligno, tão ruim, tão difícil, que eu não consigo nem olhar na cara dos meus parentes, eu estou condenado à morte. Creia no poder de Deus. Pastor, eu estou sem rumo, perdido, isolado, nas trevas, abandonado. Eu não tenho mais jeito. As drogas já fazem parte da minha vida, eu não consigo me libertar. A prostituição faz parte da minha vida, eu não consigo me libertar. Quantas pessoas já abriram mão, já não conseguem mais ter o mínimo de fé para crer que Deus pode realizar? Quantos pais de família perderam o domínio dos seus filhos? Perderam a comunhão, a paz, perderam sim o poder de auxiliar, porque perderam a fé. Quantos casais se separaram? Quantas famílias estão se destruindo? Quantos pais de família estão abrindo mão? Quantas mães de família estão abrindo mão? Porque perderam a fé. Quantas pessoas se desviaram? Quantos desistiram dos ministérios? Quantas pessoas receberam promessas e nas dificuldades não creram? Nas provações não creram? Jesus olha
aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta aos céus e agradece pelo pouco. E começa a distribuir, e começa a multiplicar. Eu imagino que, ordeiramente, porque toda ação de Deus tem ordem e decência. Toda ação espiritual tem disciplina, tem doutrina. Não é uma coisa desordenada, não é uma coisa alargada ao léu. Repara aqui. Deus deu ordem aos discípulos para tomar a situação da coisa. Mandaram todos sentarem nas relvas do deserto. Mais de 20.000 pessoas sentando em grupos de 50 e de 100. Aleluia. Eu imagino que surgiram uns cestos, porque Jesus distribuiu nas mãos dos discípulos, e os discípulos começaram por fé a distribuir nas mãos, naqueles grupos de 50 e de 100. A multiplicação foi tão intensa, a prosperidade aconteceu de uma forma tão grande, que todos que estavam comendo, todos que estavam se saciando, não entendiam, porque toda a origem daquilo só foi a gratidão de Jesus ao Pai, pelo alimento que tinha na mão. Obrigado, Jesus. Quantas coisas poderosas Deus pode fazer na sua vida. Deus não está prontificado só em te dar a cura. Deus quer te dar a cura e a unção da cura para que você cure. Deus não está prontificado para que você tenha só a sua família restituída. Deus quer restituir a sua família e quer, através do seu testemunho, fazer que outras famílias sejam restituídas. Aleluia, meu Deus não quer só que você receba um aumento. Deus quer te colocar numa posição de destaque para que tudo que você ganhe seja honrado para alcançar e abençoar a vida do próximo. Aleluia, meu Deus. O projeto de Deus é sempre maior e melhor do que você pensa. Verdade. O projeto de Deus é sempre maior. Às vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir, pedimos mal. Pedi, não recebeis porque pedis mal. É desse jeito. A fé está em segundo plano. Meu Deus. Às vezes falamos, pregamos, anunciamos, oramos, auxiliamos, mas no íntimo do coração, será que vai dar certo? Meu Deus. Será que a pessoa vai mudar? Será que vai receber a cura? Será que vai ser liberta mesmo? Jesus. O diabo quer confrontar você para saber qual é a tua posição. Se você é crente, se você mudou mesmo, se nasceu novamente, se realmente nasceu da água do Espírito, se as suas ações mudaram, se o velho eu ficou do batismo para trás, ou se está ativo ainda mesmo após o batismo. Jesus. Quantas pessoas não conseguem mais receber o discipulado e crer naquilo para mudar a sua vida? É verdade. Jesus simplesmente mostrou uma lição pedagógica. Tudo é possível ao que crer. Até 5 pães e 2 peixinhos alimentar mais de 20.000 pessoas. Eita, Jesus fiel. A Bíblia fala que todos comeram, beberam. Olha, para pensar. Jesus alimentou 20.000 pessoas agradecendo. Aleluia. E depois deu ordem, mais uma lição veio. Chamou os discípulos e falou: recolham tudo que está sobrando, todos os pedaços de pães e peixes. Olha aí, Jesus. Não desperdice nada. Glória a Deus. Você sabe que o desperdício de alimento é pecado. É pecado. O desperdício de alimento é pecado. Da mesma forma que a glutonaria, o comer em excesso, sem necessidade de fome, por ter o prazer de comer o olho gordo, também é pecado. Alimento é uma coisa séria, irmãos. Glória a Deus. É tão séria que Jesus se põe como pão da vida. Não dá para desperdiçar. Tem que saber administrar aquilo. Glória a Deus. A lição foi: pega aí e recolha tudo que sobrou. Não quero que nada se perca. Olha aí, Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós vemos as necessidades do próximo. E às vezes nós olhamos para si e reclamamos. O nosso maior erro é olhar para uma pessoa com grau social acima de nós. Eu faço 300 reais de compra no mês. Para mim é tudo apertado. Não consigo. Eu queria ser que nem um vizinho que gasta 2.000 reais no mercado. Mas aí a gente olha para o que está na fila pedindo uma marmitex porque não tem o que comer em casa.
A gente olha e fala: Senhor, eu sou abençoado. Olha aí, meu Deus. Eu não posso abrir mão do que eu sou obrigado e nem ser ingrato. Verdade. Jesus, Ele quer gratidão. Glória a Deus. Ele quer que você reconheça os feitos dele diários em suas vidas. Amém, Jesus. Às vezes a graça de Deus nos acompanha e nós não enxergamos porque os nossos olhos não estão abertos espirituais. As nossas vidas estão amarradas em tudo que o mundo oferece, em todo o embaraço que o mundo se mostra. Meu Deus. O pecado é gerado em cima disso. O desperdício de alimentos é uma forma de pecar. Às vezes a pessoa não prospera porque não consegue nem administrar o que Deus deu. Meu Deus. É verdade. O segredo da prosperidade é o homem ser trabalhador, porque Deus honra o salário do trabalhador. Deus abençoa o trabalhador. Verdade. O segundo segredo é que ele administre bem o dinheiro que ganha. Tem gente que está comprando capim, pegando fogo e dizendo que está fazendo um bom negócio. Meu Deus. Compra sem noção nenhuma, nunca vai ser próspero, gasta o dinheiro à toa. É. E o terceiro e mais importante item é ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, Aleluia, meu para que Deus repreenda o devorador e para que tudo que você põe as mãos em seu trabalho prospere pela graça de Deus. Aleluia. Deus mostra algumas lições. E quando Ele mostra as lições, aquele povo está saciado, barriga cheia, vendo o milagre. Existem homens no meio daquela multidão com outros pensamentos. Este é o profeta que todos esperávamos que viria ao mundo. Aleluia. Sabe qual era o pensamento daqueles homens? Vamos arrebatá-lo e fazer deles o nosso rei. Quem sabe ele pode ganhar a guerra contra os romanos, liderar uma grande rebelião, libertar o nosso povo dessa situação. Eita, Jesus. Jesus entendeu os pensamentos de muitos, as falas de muitos, e se retirou. Sabe por quê? Porque se nós pegarmos, quando eu falo em ser arrebatados, olha só como essa parte é difícil da gente entender, mas é uma parte extremamente real. As pessoas esquecem. As pessoas esquecem da soberania de Deus. João capítulo 6, versículo 15. Já estou encerrando em nome de Jesus. Jesus, ele já tinha ensinado, mas ao mesmo tempo ele estava de olho naquela multidão. E o que ele ouviu, o que ele entendeu, o que Deus lhe revelara, ele poderia ter sido arrebatado. Sabe o que, versículo 15 diz assim, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, e tornou a retirar-se ele só para o monte. O que representa a palavra arrebatamento? Levar abruptamente, ou arrancar abruptamente daquele local. Ele não iria de uma forma simples, mas eles iriam forçá-lo a se tornar rei. Às vezes você está fazendo bem para as pessoas, você está querendo honrar as pessoas, você está ensinando as pessoas, você está se doando às pessoas, você está amando as pessoas, você está aconselhando as pessoas, você está abençoando as pessoas, você está alimentando as pessoas. E o íntimo do coração das pessoas é ter um propósito oposto do que Deus tem para você. É que a satisfação dela seja completa e não a satisfação de Deus para a sua vida. Sabe o que Jesus fez? Saiu de fininho, abandonou a multidão mais uma vez. Sozinho ele foi ao monte, sozinho ele subiu para o abrigo do Senhor. O Salmo 121 nos lembra no versículo 1: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Era um momento de pânico, de aflição, de necessidade. Repare que Jesus saiu e os discípulos ficaram, a multidão ficou.
Todo mundo devia estar alegre, batendo papo, comentando do milagre, comentando do alimento, como seria possível. Todo mundo estava ali entusiasmado com o poder de Cristo. E ele deixou todo mundo atrás, porque sabia que os pensamentos de alguns não eram o mesmo dos outros. E sozinho se retirou. Ele se doou amando, ele se investiu na vida daquele povo. Mas no íntimo do coração dele, ele sabia que precisaria do reforço de Deus, do refúgio do Pai, do auxílio do Pai. E ele foi para o monte justamente para se restabelecer. Dependendo das pessoas que você convive, elas não estão ali com um propósito único de que Deus mude a sua vida, abençoe a sua vida, mas estão com um propósito único de que você as sirvam e realize os propósitos delas e não de Deus para a sua vida. Se isole dessas pessoas. O Espírito Santo nos dá muita lição nessa noite. A lição de crermos que vale mais a pena honrar o próximo, independente do seu estado sentimental. Porque todas as vezes que você anuncia o Evangelho, Jesus te restabelece, mesmo no momento das suas dores. Aleluia. Jesus cura os enfermos, prega o Evangelho, liberta os cativos. Jesus ensina os discípulos qual é a ação de fé, o impossível pode acontecer, a gratidão. Jesus mostra que o amor pode alcançar e levar sustento e alimento, não só espiritual, mas também material. Jesus dá a lição de não desperdiçar, seja disciplinado, organizado, doutrinado. E Jesus ensina, por fim, se isole das pessoas que não têm os mesmos pensamentos de Deus para a sua vida, os mesmos caminhos de Deus para a sua vida. Ande na direção do Espírito Santo para ser aprovado pelo Espírito Santo e não ser aprovado pelos homens. Porque talvez muitas pessoas estão hoje realizando os sinais, os prodígios de Deus, mas os pensamentos dos homens em honrá-la pode tirar um projeto de Deus da sua vida. Quantas pessoas estão se corrompendo pela glória dos homens e não buscando a glória do Senhor? É verdade. Que o Espírito Santo possa lhe ensinar a crer, porque Deus é poderoso para realizar. Aleluia. Que o Espírito Santo possa lhe ensinar que você precisa de ações de fé. Aleluia. Porque tudo é possível. Deus é contigo. Que o Espírito Santo possa lhe ensinar a ser disciplinado, doutrinado e a fugir das pessoas, a se isolar das pessoas que não têm os pensamentos que Deus tem para você. Aleluia. Que a graça dessa palavra possa te alcançar. Amém, Jesus. Que o Espírito Santo possa abrir os seus horizontes, os seus pensamentos, os seus entendimentos. Que os caminhos que são tortuosos para você hoje possam ser aplanados por Cristo Jesus, para que você prossiga no caminho da verdade. Aleluia. Pastor, estreita esse caminho, edifica esse caminho. Está complicado esse caminho, eu estou a ponto de parar. Não peça não. Peça para parar não. Peça para desviar não. Não pense em torcer o passo para um lado ou para o outro não. Aleluia. Peça que o Espírito Santo continue te auxiliando. Glória a Deus. Peça que o Espírito Santo continue te dando fé. Peça que o Espírito Santo continue te fortalecendo. Amém. Peça que o Espírito Santo continue te ensinando. Glória a Deus. Seja prudente, vigilante, sóbrio. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Eu declaro por fé, crendo na vitória da sua vida, na vitória do seu currículo, da sua história de vida. Jesus não te abandonou. Jesus não vai te abandonar. Aleluia. Você não está só. Glória a Deus. Deus tem reservado para a tua vida mudanças e vitórias. Receba em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.